Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que prestigia aqui o canal Jumozão, desde já muito obrigado pela sua visualização. Querido do canal Jumozão, eu gostaria de me posicionar em relação aos eventos que estão acontecendo, que são da nossa alçada, que tem a ver diretamente conosco. As pessoas que servem a Deus, as pessoas que creem no Deus vivo, tem tudo a ver com esses eventos que sucederam agora no ataque iraniano a Israel. As coisas estão como não que nós tenhamos algum tipo de controle sobre qualquer coisa, apesar da gente ter essa impressão que nós temos controle, sempre queremos controlar os assuntos, aquilo que se diz, aquilo que se noticia. Há um afã, uma luta por querer controlar, mas a coisa está fugindo do controle no sentido se encaminhando para aquilo que já está previsto nas Sagradas Escrituras. Recentemente agora, o Irã, ele provou que o domo de ferro que Israel tanto se ufanava em ter, de fato ele é ineficiente para uma força de ataque de uma nação. Ele é extremamente eficiente para pequenos foguetes cuja trajetória e velocidade são conhecidas. Esse domo de ferro ele é muito eficiente, chegando ao ponto de interceptar quase mais de 90% desse tipo de foguete, aquele lançado pelos grupos Hamas e Hezbollah. Agora, para foguetes com tecnologia mais avançada, com velocidades desconhecidas, com velocidades muito mais rápidas, esse sistema israelense é ineficiente. Isso foi demonstrado agora. O Irã usou os seus mísseis de alta velocidade, supersônicos, e Israel não conseguiu interceptar todos, nem a maioria. Ele interceptou de fato alguns, e há relatos, há vídeos demonstrando isso. E o interessante é que você interprete que Irã, ele não buscou alvos civis, ele buscou exclusivamente alvos militares e o alcançou, destruiu. Nós sabemos que na guerra, como dizem, a primeira vítima é a verdade. Então há muita mentira, muito encapar das coisas. As imagens que vocês estão vendo são as poucas imagens que eu consegui sem nick, sem marca d'água. A maioria está tudo avocando para si, que foi ele. Eles colocam marca d'água, colocam o nome do canal. Essas aqui são as poucas que eu consegui sem essas interferências na imagem. Então você está vendo aí, são os mísseis iranianos atingindo Tel Aviv e outros lugares no solo israelense. Bem, querido, há muito a se considerar por tudo isso. Eu, por exemplo, sirvo a Deus e eu sei que isso vai acontecer. Ainda não está do jeito que está vaticinado nas Escrituras Sagradas. Saiba você que todas as nações elas vão se levantar contra esse povo. Todas as nações vão se levantar e vão decidir dar fim desse povo. Mas aí que o caldo vai entornar. Porque Israel, querendo ou não, você aceitando ou não, é o povo que Deus, por intermédio desse povo, trouxe o conhecimento de Deus para a terra. É claro que aconteceram vários ruídos, problemas no meio do caminho, e esse povo se fechou. E quando ele se fechou, ele não fez o que deveria fazer, que era divulgar o nome de Deus para todas as pessoas da terra. No lugar disso, ele se fechou ali na religião, na religiosidade. Posterior a isso veio o Messias, o Senhor Jesus, e eles quiseram novamente estabelecer esse círculo fechado dele, mas aconteceram eventos que obrigaram os cristãos já naquela época a se espalharem, e a partir daí eles foram divulgando o conhecimento de Deus. E você só sabe de Deus, que existe Deus, por causa da obra do Senhor Jesus, da obra dos seus apóstolos, dos seus servos, que chegou até nós o conhecimento de Deus. Você só pode ser
designado ou saber que existe o cristianismo por causa do trabalho desses discípulos. Amanhã eu iria para a rádio, amanhã. Só que, deixa eu contar para vocês, eu ia falar esse assunto que eu estou conversando com vocês aqui, eu ia falar na rádio. Só que com outra tonalidade, com uma tonalidade mais no sentido de uma pregação. Entretanto, por questões de propaganda eleitoral, apoio a certo candidato que tinha um programa lá, a rádio foi penalizada e nós vamos ficar 10 dias, então eu vou ficar 2 semanas sem poder ir à rádio, não porque eu tenha alguma coisa a ver, mas as pessoas que utilizavam o programa, elas estavam fazendo propaganda eleitoral indevida e um monte de outras coisas lá, e a rádio foi penalizada. Então eu fiquei assim, bom, eu não vou, eu preparei, eu estava estudando muito, querido, eu estava estudando bastante esse assunto. Eu estou com o Novo Testamento interpretado aqui aberto, no capítulo 9, que é o que vai nortear aqui o que eu quero dizer para você, mas as imagens que eu vou deixar rodando, mas eu disse, eu não vou ficar sem falar esse assunto, eu estudei, então eu quero trazer para você, saiba você que eu sou um biblista, sou um estudante inveterado das Escrituras Sagradas, tive que aprender um pouco de grego por causa do Novo Testamento, tive que aprender alguma coisa de hebraico por causa do Velho Testamento. Então alguma mentalidade eu tive que aprender para poder falar e entender um pouco, que é muito difícil. As Escrituras Sagradas, elas não nos dão nada de forma completa, é tudo em pedaços. Existe um versículo nas Escrituras Sagradas que norteia a minha forma de aprender. Diz assim: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, se eu conheço em parte, eu só posso passar para você parcialidades, pedaços. Não há como nós construirmos uma doutrina linear, plena, total. Nós não temos condições, nós não temos material para isso. Nós só somos alimentados por partes. Então essas partes a gente vem discutindo, colocando a nossa opinião, expondo, e quiçá você tenha outra opinião, faça o seu vídeo e exponha também. Não há nada contra isso. Bem, por que esse aerodome não funcionou? O domo de ferro, os foguetes, a tecnologia que Israel tem, não funcionou em relação aos mísseis iranianos. Eu estava com eles aqui aberto, deixa eu mostrar para vocês. Olha, esses aqui foram os mísseis que os iranianos utilizaram para golpear as bases militares israelenses. E fique claro isso, Irã, ele não focou em construções civis, ele não focou na população, ele simplesmente procurou atingir bases militares. Depois de diversas vezes que Israel vem avançando, jogando e matando pessoas no território iraniano, aí o Irã reagiu. E esse vídeo que você viu, essas imagens que você está vendo, são esses mísseis aqui atingindo Tel Aviv, Haifa e outras cidades que dentro do serviço secreto iraniano são importantes de serem atingidas. Alguns mísseis já chegam esfacelados, que de fato são atingidos, mas a maioria consegue atingir o solo e, por conseguinte, as bases militares. Querido, Israel, a nação de Israel, eles deveriam ser um dos maiores propagadores do conhecimento de Deus. Eles deveriam falar. Você não vê, você procura aqui nas entrevistas do primeiro-ministro, do presidente, das pessoas de lá, você não vê eles falando, olha, Deus nos defendeu, Deus nos protegeu. Não. Eles atribuem o louvor à tecnologia, eles atribuem o louvor a esse domo de ferro que se mostrou agora ineficiente. Ele só é eficiente para foguetes de baixa velocidade, para foguetes de alta velocidade ele é ineficiente e o estrago foi muito grande. Israel não está deixando filmar nem divulgar nada das imagens que aconteceram em suas bases militares, porque é uma coisa muito vergonhosa. Quem assistia a entrevista do Netanyahu logo após o evento, quando ele vai fazer aquela ameaça que o Irã vai pagar por isso, você vai ver quando ele pega o papel, está tremendo a mão dele. A mão do Netanyahu, você procura aquela entrevista que ele dá, aquela fala que ele faz à nação, dizendo que vai ter retaliação e que vai pagar um preço muito caro o Irã pelo que fez.
Você observa a mão dele está tremendo. Aquela segurança anterior, ela simplesmente desapareceu, por causa que as defesas que eles julgavam ser quase que inexpugnáveis, elas foram vencidas e destruiu-se. Conta-se que foram em torno de 20 os F-35, F-15, sei lá quais são os aviões que ele utilizava, mas muitos aviões foram destruídos e muitas estruturas militares foram destruídas. Eu não posso aqui anuir, achar bom ou ruim. Eu trago as escrituras para você porque é ali que eu me norteio, querido. Atualmente, olha, veja só, nós estamos vivendo uma realidade que, quando a gente lê nas escrituras, pela distância e pela não convivência com aquela realidade passada, se torna quase que uma abstração. Não é essa a palavra adequada, mas dá uma impressão de ser uma abstração. Existe uma passagem bíblica quando o profeta Samuel ordena que Saul vá a uma cidade, os amalequitas, vá um povo chamado os amalequitas, e destrua tudo. Mulher, homem, criança que estiver amamentando, tudo para matar tudo. Boi, camelo, tudo é para matar. Aí você lê aquilo, não lhe choca tanto quanto você vê agora Israel espancando os palestinos, espancando agora o Líbano e morrendo muita gente, muita gente. Israel não mira bases militares, mesmo porque os grupos que militam contra Israel eram grupos que não tinham local, eles estavam entremeados no meio da população. Aí Israel, para matar um, acertava 100 e com isso divulgava, dava notícia que matou o líder tal. E como o Israel domina a maioria dos bancos, das finanças, do dinheiro no mundo, aí as opiniões dos comentaristas sempre são favoráveis a Israel. Sempre. Está lhe falando uma pessoa que tem essa simpatia, sim, por Israel, de lá veio Cristo, de lá veio a palavra de Deus. Então há essa consciência em mim de que o povo de Israel, ele tem um diferencial e ele não vai ser destruído. Eu sei que esse povo não vai ser destruído. Até mesmo, como eu lhe falei há pouco, quando todas as nações se voltarem contra Israel, essas nações todas não conseguirão destruir esse povo, porque esse povo ele é casco de cavalo, é coisa dura. Quando eles sofrem, quando eles recebem pancada, a força deles duplica, triplica, quadriplica, eles ficam muito mais fortes. Quanto mais batem nele, mais forte eles ficam. Então tem essa peculiaridade, historicamente, biblicamente, eles são assim. Eles só ficam vulneráveis quando eles tropeçam no sentido da idolatria, como foi, eu até fiz o vídeo da invasão que o pessoal da faixa de Gaza fez, quando eles estavam numa festa rave, morreu muita gente ali. Quando eles tropeçam no sentido agora, você não vê eles atribuírem glórias a Deus. Eles atribuem glória ao aerodrome, à tecnologia, ao seu exército, e quando eles fazem isso, isso é tratado por Deus como eles estando ensoberbecidos. E essa soberba é quebrada desse jeito. A defesa de Israel foi minimizada e os mísseis iranianos acertaram. Há muita coisa a considerar. Olha, por exemplo, esse Netanyahu está enfrentando denúncia de corrupção severa, com provas e tudo. Então, para ele se defender, ele está usando o próprio povo, ele está usando as pessoas, ele está usando a guerra para ele não ser preso. E é claro que isso é uma corrupção muito grande, isso é uma maldade muito grande. Aí cai a defesa de Israel e esse aerodrome não serviu para aquilo que ele foi divulgado, que ele era quase que inexpugnável, um domo de ferro que protegia, não protegeu. Os mísseis iranianos atravessaram supersônicos. Então ele não consegue, ele destruiu alguns. Olha, esse aqui, por exemplo, foi abatido em voo. Aqueles que estão só um pontinho, que ainda estão ativos e vão golpear o chão. Tá? Esses que você vê tipo meteorozinho, são aqueles que foram abatidos na sua trajetória. Mas a maioria você vai vendo explodido no solo. Esse aqui é abatido também, foi abatido, aí vai cair só estilhaços e destroços. Assim, querido,
O que as Escrituras nos aconselham? Eu não posso tomar partido. Eu estou numa situação muito, eu que digo, os cristãos, nós estamos numa situação muito embaraçosa. Se a gente simplesmente ficar totalmente a favor de Israel, vai acontecer o seguinte: aí vão jogar na nossa cara toda essa matança que Israel está fazendo e que faz parte da história deles. Eles são assim desde o nascimento, desde Abraão. Abraão, quando foi lutar com Quedorlaomer, ele foi lutar, eles viviam disso. Eles nasceram na luta. Eles existem na luta. Morrer gente, nascer gente, eles convivem com isso, é doloroso, mas eles estão acostumados a esse tipo de ambiente. Então, para eles, matar 100, matar 1000, eles não veem gravidade nisso, contanto que morra aquele que ele quer matar. Agora, nós como cristãos, se a gente simplesmente levantar uma bandeira e dizer, não, Israel está certo, sim, ele é o povo de Deus e que se lasque o resto, vai ficar ruim para nós. Nós vamos ficar numa situação embaraçosa, usando uma gíria, uma sinuca de bico, porque tu não é cristão, como é que tu aprova a matança de pessoas? Por essa razão, para eu não levantar uma bandeira pró-Israel, para eu não levantar uma bandeira contra Israel, eu peço ajuda das Escrituras, porque ela nos dá um tipo de posicionamento. Olha aqui o que o evangelista Paulo diz. Escute, querido. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Versículo 2. Aqui a carta a Romanos, perdão, às vezes eu estou tão acostumado que eu esqueço de falar. Estou lendo a carta a Romanos, capítulo 9, agora o versículo 2. Que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Aí ele vai, os quais são israelitas, de quem é a adoção, é a glória, os pactos, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Ele está fazendo uma lista das coisas que vieram de Israel. De quem são os patriarcas, de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente, amém. Então ele vai dizer que ele sente dor no coração, e essa dor que ele sente, olha, tem uma libélula aqui dentro do estúdio, não sei se você está ouvindo ao fundo aí. Essa dor que ele sente é o que ele pode fazer, pois ele não pode ficar a favor dos judeus que simplesmente odeiam Cristo. Cristo não vale nada para os judeus, eles não acreditam no Evangelho. É uma afronta, é um assinte dizer que o Cristo já veio, que o Redentor já veio. Um judeu não aceita isso de forma nenhuma. Então, para eles, o que nós somos é uma ofensa, uma afronta. Os cristãos são para os judeus uma afronta. Eles são interessantes, como eu já falei em outros momentos, por questão do turismo, por questão de saberem que nós não somos contra eles. Então, de certa forma, há uma tolerância. Se você procurar vídeos de pessoas cristãs que tiveram a ousadia, a coragem de pregar lá em Israel, vocês vão ver as crianças pegando pedra e os adultos apenas fazendo vista grossa, porque eles não querem, como são adultos, vai ficar ruim para eles. Mas as crianças pegam pedra e jogam mesmo naquele que está pregando a palavra de Deus como cristão. Então eles não têm a menor simpatia pelo que a gente professa. Eu já falei, outras situações, por causa do turismo, por causa de sermos favoráveis a ele, aí há certo interesse nessa matéria. Então eles usam essa faceta nossa, mas com a substância da nossa fé, a forma que nós cremos, para eles é irrelevante e é uma afronta para eles. Então, querido, eu não posso assumir uma posição, está certo, o que Israel fizer está certo. Ele está matando muitas crianças. Muitas crianças. E o que acontece? A imagem dele para o mundo está ficando embaçada. Está ficando ruim de aceitar isso. Então, como ele domina a mídia, eu falei para você que ele domina os bancos, e os bancos que pagam as propagandas na mídia, por conseguinte, as mídias só vão ter uma posição favorável. Eu vi aqui, olha, eu estou falando isso aqui para você, depois de assistir muitos comentaristas, de vários matizes, de várias tendências, pessoas totalmente favoráveis, pessoas totalmente contra. Eu assisti vários comentários
E é uma vergonha os comentaristas que são favoráveis, porque eles não admitem, eles dizem que foi ineficaz o ataque iraniano. Querido, assista o vídeo do Netanyahu fazendo a leitura da ameaça que ele faz ao Irã e veja a mão dele tremendo. Ele estava tremendo porque o tal do Aerodrome não funcionou conforme a propaganda deles. E tem uma coisa, você fazer propaganda, aí as pessoas, poxa, aquilo ali inexpugnável, não dá para vencer. Aí vem uma nação e prova que não procede aquela propaganda. Aí isso causou um pânico, não apenas, eles não vão admitir, a guerra tem isso, não vai se admitir fraqueza, pelo contrário, não, nós vamos revidar e se prepare que você vai ser inesquecível, você vai pagar muito caro por isso, tem tudo isso, tem as ameaças, as bravatas, as ameaças de fato concretizadas, mas a guerra tem isso e eles não vão admitir que o estrago foi muito grande. Tem comentarista, querido, aqueles baba-ovo, desculpe o modo, o termo, aqueles baba-ovo mesmo, que estão pagos ali para ter uma posição favorável. Eu não quero ver, querido, Israel destruído, mesmo porque ele não será. Não há situação onde esse povo fique desamparado. As coisas acontecem nos termos que aconteceram agora do ataque iraniano, por conta da soberba. Todas as vezes, biblicamente falando, que Israel se ensoberbecia, vinha uma disciplina sobre eles. Até quando eles estavam espalhados, vinha disciplina sobre eles. E isso que aconteceu foi isso. Quando Israel está bem, quando eles estão servindo a Deus com dedicação, aí a defesa é total, não iria atravessar nenhum míssil iraniano, todos seriam interceptados. Mas como a coisa não está desse jeito, eu falei em outro vídeo que nós não sabemos como é que estão como é que está a mentalidade do jovem hebreu, do jovem israelense. Nós não sabemos o que eles acreditam mais, nós não sabemos até onde vai a fé deles. Quem sabe está apenas com os ortodoxos lá e os demais apenas como uma religião tão somente. Lembre-se que na própria Escritura, olha aqui o que Paulo diz: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Você já parou para pensar? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, ou seja, o filho da fé, o filho da promessa. A coisa se prolonga aqui na questão bíblica, ela é muito extensa a explicação, mas eu quero deixar aqui para você esse entendimento, querido. Não dá para nós cristãos simplesmente levantarmos uma bandeira e dizer, está certo o que Israel fez, o que ele vai fazer. Nós não podemos fazer isso. Também não dá para levantar uma bandeira, destrua Israel. Não dá para fazer isso, porque primeiro que ele não será destruído. Tá? Tem uma passagem bíblica no profeta Zacarias, que vai ter um momento quando Israel estiver acuado. Ele estiver acuado, ele estiver aperreado lá, estiver acabando a munição, acabando a força, acabando o ânimo. E nesse momento, diz a Escritura Sagrada, que o mais fraquinho de Israel vai ser igual a Davi, e o mais forte vai ser como casa de Deus. Então eles vão reagir, querido. Esse povo é um povo difícil, e essa dificuldade que vai fazer as outras nações ficarem com ódio visceral dele. Chegarão à conclusão de que, olha, o que está atrapalhando a humanidade, o que está atrapalhando o crescimento, o desenvolvimento tecnológico, é esse negócio das religiões, é a crença. Mas ainda tem esse povo aí que acredita, esses judeus, esses hebreus. Acaba com eles, que acaba todos os problemas da humanidade. Solução Tabajara. Aí eles vão querer se juntar, todas as nações vão querer destruir eles, e nesse momento que eles vão ter uma ajuda, como sempre tiveram, sobre-humana. E vocês vão ver que, como diz a palavra de Deus, esse povo aí, querido, é cálice de tontear. Esse povo aí, quando se levanta, ele é cálice de tontear, é coisa de deixar inebriado, embriagado. É um povo difícil de lidar, impossível de destruir, humanamente falando, por causa que sempre eles vão ter uma defesa. Se eles se humilharem depois desse ocorrido, se quebrantarem, como diz os profetas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me invocar e voltar, sair dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei sua terra, e toda a defesa de Deus que nós bem sabemos.
Agora, se eles continuarem soberbecidos, exaltando o domo de ferro, que já se mostrou ineficiente, aí a coisa pode entornar para o caldo deles. Eles não serão destruídos. Você que é cristão, você que serve a Deus, infelizmente, pela não compreensão do que eu estou me esforçando aqui para explicar, você vê essas igrejas aí com bandeira de Israel, você vê essas igrejas aí com candelabro, com simulacro de arca da aliança, por causa do não entendimento, o que prejudica a nossa fé. Nós fomos tirados de lá. Jesus nos tira de lá, nos tira do jugo da lei. E esse pessoal, os judaizantes, eles estão por aí no meio das igrejas evangélicas, contaminando e provocando um nó mental na maioria dos cristãos que estão aceitando, anuindo a esse tipo de comportamento, a essa praticamente idolatria. Nós não podemos ser idólatras de Israel. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Eles não serão destruídos, porque se Israel não existir, não vai existir mais reino da terra. Não vai existir mais reino da terra, porque tudo concorre para a existência desse povo aí. Esse povo existindo, ainda vai existir mundo. Se esse povo deixar de existir, não vai existir mais mundo. Então, até lá, querido, até essas coisas se concretizarem, muitas das profecias estão acontecendo, e nós somos hoje testemunha de muita coisa. Se você basta puxar um vídeo e você vai ver lá as colunas de fumaça que Deus falou, as chamadas bombas atômicas. Se você puxar o vídeo, você vai ver as colunas de fumaça profetizadas por Joel. E tem profecias que estão em aberto. O profeta Naum diz que os carros passam velozes como tochas. Nós ainda não vimos esses carros ainda correr a 300, 400, 500, 600 km por hora. Nós ainda não vimos essas rodovias com esse carro a essa altíssima velocidade. Isso eu estou usando a minha imaginação. Sabe Deus quais são as velocidades que esses carros vão atingir para se concretizar a profecia do profeta Naum. Então tem profecia em aberta e que ainda vai acontecer, que a tecnologia vai progredir assustadoramente. Nós estamos ali, no princípio das dores, vendo as guerras, os rumores de guerras. Então eu proponho para você essa mentalidade de você não ser um idólatra de Israel, tampouco amaldiçoar, porque não há maldição que você jogue para Israel que vá pegar. Entendeu? Não há bênção que seja, que vá, a partir da sua bênção vai melhorar a vida deles. Não, querido. Eles são um povo complicado, só Deus sabe lidar com ele, só o Senhor Deus sabe lidar com ele. E eles vão até o momento deles aceitarem que o Cristo que eles crucificaram, que eles mataram, é o Cristo que veio para salvar, inclusive eles. Tá bom, querido? Fica aqui essas informações, eu espero que você tenha clareza de entender. Eu não sei se eu vou ser prejudicado aqui pelo YouTube, porque essas imagens aqui aí acontece um monte de coisa, está tudo complicado hoje em dia. A gente não sabe mais o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, já pode ser chamado de pró, contra. Eu estou me esforçando para propor a você uma forma de pensar, para que você não seja um idólatra de Israel. O que ele fizer está certo, o que ele fizer está certo. Ou você ser uma pessoa que fica amaldiçoando um povo que não pode ser amaldiçoado, como disse Balaão. Como vou amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Então, saiba disso, fique inteirado desses assuntos. Tá? Esse evento aconteceu e outros virão. E fique antenado relativamente ao que está prestes a acontecer nesses dias aí pela frente. Espero que você tenha entendido o posicionamento que eu estou propondo para cristãos, tá? Para cristãos, e para você do canal, boa sorte.